Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Língua Espanhola para a Formação de Professores SUM. Eu sou o professor Tiago José da Cruz e hoje nós vamos ver o módulo 3, Letramentos e o Ensino de Língua Espanhola, com a unidade 1, Letramento Crítico e o Ensino do Espanhol. Você já ouviu falar alguma vez de letramento crítico? Sabe o que significa? Será que letramento crítico e leitura crítica têm diferença ou são a mesma coisa? Será que sempre nós trabalhamos com letramento crítico em sala de aula, tanto no ensino de língua materna como no ensino de língua estrangeira? Vamos ver isso e vamos discutir nessa aula. Essa aula, como as demais, está dividida em duas partes, a parte 1 e a parte 2. Todas as partes são do texto da Benedini, mas que foram publicados em revistas diferentes e trabalham tópicos diferentes. O primeiro texto da Benedini é Letramento Crítico e Ensino do Espanhol como Língua Estrangeira, questões teórico-metodológicas no contexto dos institutos federais. Foi publicado na revista Estudos Linguísticos. Já o texto da segunda parte, da parte 2, é da Benedini, também, A Formação do Leitor Crítico na Aula de Espanhol, a atitude curricular diante das brechas do livro didático, que também foi publicado pela revista Estudos Linguísticos. Bom, as nossas conhecidas já questões para reflexão. Antes de iniciarmos a nossa discussão, eu apresento essas questões aí para tentar unir, para você pensar do conteúdo que a gente já trabalhou, dos textos que a gente já discutiu, com essa nova teoria ou esses novos textos que estão aparecendo agora. Essas perguntas aí você pode pensar consigo mesmo e responder aqui embaixo do vídeo, ou você pode discutir com algum colega, com algum professor que você tenha contato. Vejamos aí. A primeira pergunta diz respeito a que fatores fazem com que uma língua estrangeira seja vista como necessária ou dispensável na escola. Nós vimos aí nas outras unidades, nos outros módulos, que uma língua estrangeira, ora ela pode ocupar um papel de prestígio, ora ela pode cumprir um papel de menos prestigiada. Quais são os fatores que levam a isso? A segunda pergunta para reflexão: o ensino de espanhol no Brasil depende mais de leis ou de práticas efetivas dos professores? Nós vimos aí no módulo 2, principalmente, que algumas leis possibilitam a quantidade maior de professor, a quantidade maior de ingressos de alunos em cursos de licenciaturas, mas também não podemos eximir o professor das práticas que ele pode fazer. Então, o ensino do espanhol no Brasil, ele depende mais de leis ou de práticas efetivas dos professores, ou de ambos? A terceira pergunta: como discursos institucionais, como leis, documentos oficiais, vão influenciar o modo como o professor se percebe profissionalmente? Você acredita que o que está escrito na lei sobre como o professor deve atuar em suas aulas, como os documentos oficiais, como, por exemplo, PCNs, ou como o PNLD, ou como tantos outros aí que nós temos como orientação para o professor, de que modo influencia profissionalmente o professor? E como esse professor se percebe? E a última pergunta é, professor, então, quando recebe essas leis, esses documentos oficiais, essas novas teorias, ele é simplesmente um executor das políticas linguísticas ou ele também é um agente que vai fazer com que elas funcionem? E, além das 4 que nós vimos, eu faço uma questão reflexiva também, mas que está mais direcionada ao primeiro texto da Benedini, que é como a evolução dos documentos curriculares brasileiros, como o PCN do ensino médio e as orientações curriculares para o ensino médio, revela uma mudança da concepção de língua estrangeira, saindo de uma visão meramente instrumental comunicativa para uma perspectiva mais alinhada ao letramento crítico. Se você nunca teve contato com o PCN do ensino médio para a área de língua estrangeira e as orientações curriculares, eu te aconselho a parar um pouco esse vídeo, a ver um pouco esses documentos, o que eles falam sobre isso, além dos textos que estão indicados aí na ementa e no plano de ensino, para vocês
poderem se familiarizar com o que nós estamos discutindo agora. Bom, nós temos aí letramento crítico e o ensino de línguas estrangeiras do espanhol. Nessa primeira parte, como eu falei para vocês, da Benedini, nós vamos ver o letramento crítico e o ensino do espanhol, algumas questões teórico-metodológicas. Vamos ver aí como está caracterizado esse letramento crítico nos documentos oficiais. Primeiro, o que seria o letramento? O que você entende por letramento? Letramento é diferente da alfabetização. Grosso modo, claro que há teorias que exploram muito essa questão da alfabetização, principalmente para quem é da área da educação, para quem estuda pedagogia, mas grosso modo, a alfabetização é aquela decodificação das letras, que você vai decodificar e formar palavras. Repetindo, grosso modo. Claro que há teorias que exploram muito mais do que isso a questão da alfabetização, e não há só uma alfabetização, enfim, mas é só para a gente fazer esse paralelo com o letramento. Então, letramento, que também é um termo muito amplo, é um termo que tem várias teorias, grosso modo, ele vai além do que nós conhecemos por ler e escrever, que estaria relacionado aí à alfabetização, principalmente. Visa criar condições para que os sujeitos se insiram de maneira participativa e crítica na sociedade, relacionando a crítica à linguagem, vendo-a como uma prática social. Então, o letramento não é só ler e escrever. Além de ler e escrever, ela tem que dar condições para os sujeitos, para os agentes que estão aí no processo de letramento, se insiram, estejam aí de uma maneira participativa, mas não só participativa, não só participando, mas também de uma forma crítica da sociedade. Fazer uma interpretação textual crítica, fazer uma produção textual crítica, e relacionando tudo isso à crítica à linguagem. Porque a linguagem, ela é encarada, ela é vista como uma prática social. Mais uma questão para reflexão: como o letramento crítico, também, agora nós vamos falar só em LC, que é o letramento crítico. Quando nós aqui nesse vídeo falarmos em LC, você já sabe o que significa. Como o letramento crítico, LC, e a formação do leitor crítico são tratados nos documentos que orientam a educação brasileira de nível médio, nos parâmetros curriculares do ensino médio e nas orientações curriculares para o ensino médio. Como que você acha que isso acontece? Essa relação entre o letramento crítico e a formação do leitor crítico. Será que são conceitos que se relacionam? E como eles estão tratados nesses documentos? Vamos discutir isso agora. O letramento crítico, o LC, é defendido como uma perspectiva que relaciona a crítica à linguagem. Então, aí, nos documentos oficiais, eles adotam a perspectiva do letramento. Lembre-se que eu falei a vocês que o letramento também há vários tipos de letramento, mas o que nós estamos focalizando agora é uma espécie de letramento, é um tipo de letramento denominado letramento crítico. Então, o letramento crítico é uma perspectiva que relaciona a crítica à linguagem. Então, não só a linguagem, não só a crítica, mas as duas estão relacionadas e se configuram como uma prática social. Elas visam o desenvolvimento do espírito crítico e o agenciamento do crítico cidadão do aluno. Então, veja, temos aí a crítica, a linguagem juntas, funcionando como uma prática social, e ela tem como objetivo, um dos objetivos, criar na pessoa que está sendo letrada um espírito crítico e o agenciamento crítico cidadão do aluno. Como está nos parâmetros curriculares do ensino médio? Nós vamos ver duas versões aí dos parâmetros curriculares. Uma de 2000 e outra de 2002, se eu não me engano, 2002. Qual é a concepção e ênfase do letramento crítico do PCN Ensino Médio, publicado aí no ano 2000? Ele tem um foco no ensino comunicativo. Então, veja, já não é só mais aquela gramática tradicional, o ensino tradicional, em que se volta os estudos para a gramática, simplesmente, a gramática pura, a gramática da norma culta, mas direciona-se a um foco no ensino comunicativo, a língua vista aí como um elemento para a comunicação, visando a competência
e o desempenho para fins utilitários. Veja, então eu vou ensinar uma língua, seja a língua estrangeira ou seja a língua portuguesa, para desenvolver a competência e o desempenho, a possibilidade, as habilidades do aluno ler e escrever e de falar e entender uma escuta, mas para fins utilitários. O que seriam fins utilitários? Uma formação profissional, acadêmica ou pessoal. Então, aqui, o foco no ensino da língua estaria para os PCN do ensino médio para fins utilitários. Ou para, eu vou aprender uma língua estrangeira para me formar profissionalmente, ou para meus estudos acadêmicos, ou por meu interesse pessoal para minha competência e desempenho pessoal. Você acha que tem um distanciamento disso do letramento crítico? Essa perspectiva funcional da língua é distanciada um pouco da noção discursiva da linguagem como prática social. Não é totalmente distanciada, mas ela tem uma parte de distância dessa noção, que a língua é uma prática social. A língua pode ter uma função utilitária? Pode ter, mas não só. A língua, ela também, e sobremaneira, é uma prática social. Já as orientações curriculares para o ensino médio, de 2006, elas acreditam que a escola deve formar leitores críticos, por meio de um projeto de letramento que trabalha a linguagem em sua modalidade crítica. Então, veja, já não tem tanto um fim utilitário, pode ser, mas não é o fim, não é a sua meta principal, mas afirma explicitamente que a escola deve formar leitores críticos. Tudo isso envolvendo um projeto de letramento, que trabalha a linguagem e a sua modalidade crítica. Então, esse é o conceito, a concepção e a ênfase que tem as orientações curriculares. Já no PCN de ensino médio de 2002, o que nós vimos primeiramente foi o de 2000, ele não explicita a palavra leitor crítico, mas ele insere a leitura já numa dimensão sociocultural. Então, nos parâmetros curriculares do ensino médio de 2002, o leitor deve entender o texto como uma representação, assumindo uma posição ou relação epistemológica em relação a valores, ideologias ou discursos. O que isso quer dizer? Então, já nos parâmetros curriculares do ensino médio de 2002, essa concepção para o leitor é aquela que ele deve compreender o texto, mas o texto é uma representação. E esse leitor deve assumir uma posição ou uma relação epistemológica. O que seria essa relação ou posição epistemológica? É uma posição, uma relação de conhecimento. Ele tem que ter noção que o texto, ele é uma representação, mas ele deve ter conhecimento dos valores, das ideologias e dos discursos presentes. Não existe nas teorias que nós defendemos, nós enquanto linguistas, nós enquanto defensores do letramento linguístico, não acreditamos que haja discurso neutro. Essa conversa, a neutralidade do discurso não existe, porque sempre nós carregamos, quando falamos, valores que nós acreditamos, ideologias e discurso. Vamos desvencilhar um discurso da ideologia. Mas você, já adotando esse discurso de desvencilhar a sua fala de uma ideologia, já é uma ideologia, já é uma crença que você tem que deve tirar todas as ideologias. Então, veja, muitas pessoas querem utilizar aí, por exemplo, alguns textos bíblicos como justificativa para alguma coisa, mas o texto bíblico, fora essa questão da fé de cada um, porque fé a gente não é nosso âmbito aqui discutir a fé é de outras esferas de estudo, aí pode ser teológico, psicológico, enfim. Mas o texto bíblico, ele foi escrito no momento, ele tem um valor, ele tem uma ideologia da época e tem discursos também que eram recorrentes na época. Então, assim, cabe a nós, como linguistas eu estou falando,
Eu não sei qual é a sua religião, ou se você tem ou não tem uma religião, mas o que nós estamos falando aqui é que os textos em si têm valores, ideologias e diferentes discursos presentes neles. Se você adota um tipo de texto, seja bíblico, seja texto marxista, seja algum texto sobre política, não sei, ele vai estar carregado de valores, de ideologias e do discurso. E de vários discursos aí que acontecem. Então, os parâmetros curriculares do ensino médio de 2002, ele tem a ênfase na habilidade leitora. Ele quer que o professor encaminhe os seus alunos a um leitor ativo. Ele introduz uma orientação sociocultural da leitura, na qual é pela língua que o indivíduo se apropria de saberes para gerar significados e se integrar de forma crítica. Então, aqui, para formação de um leitor ativo, nós temos aí no PCN do Ensino Médio de 2002 uma orientação sociocultural da leitura. Como nós falamos agora há pouco, a leitura ela deve ser guiada por esse conhecimento, por essa relação epistemológica que ela tem uma orientação sociocultural, ela tem uma ideologia, os textos têm uma ideologia dentro dele, tem valores dentro dele, tem discursos, não tem essa questão de discursos neutros, tem vários discursos e posicionamentos dentro de um próprio texto, mesmo que ele seja simples. E tudo isso para gerar significados e se integrar de forma crítica. Então, vamos ver aí a evolução dessa concepção curricular. No PCN do ensino médio do ano 2000, foi uma ênfase no ensino comunicativo funcionalista. A língua era trabalhada para fins utilitários. Já nos parâmetros curriculares do ensino médio, de 2002, aí há um encaminhamento para a introdução do leitor ativo, que é uma orientação sociocultural da leitura. Já para as orientações curriculares do ensino médio, já nas orientações curriculares do ensino médio, há uma defesa explícita da formação de leitores críticos por meio de um projeto de letramento. Então, se forma-se leitores críticos e envolvidos aí num projeto de letramento, exigindo que o aluno assuma uma posição epistemológica, uma posição de conhecimento, uma orientação sociocultural diante dos valores e ideologias do texto. Outro documento que nós temos é o PNLD, o Plano Nacional do Livro Didático. Ele também traz concepções para os professores sobre essa questão da leitura e do letramento crítico. Então, o Guia do Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, estabeleceu a formação do leitor crítico, capaz de ir além da decodificação de textos, como um critério de avaliação e exclusão das obras. Então, o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, quando vai selecionar os livros didáticos para a língua estrangeira, para a língua materna, um dos critérios para avaliar se inclui ou se exclui essa obra do Programa Nacional é essa questão de formação do leitor crítico, que vá além da decodificação do texto. O PNLD vai olhar tanto se no manual, se no guia do professor, se na apresentação da obra há essa abordagem da formação do leitor crítico e se nos textos e atividades, nos textos teóricos e nas atividades do livro, não ficou só no discurso, se eles conseguem fazer isso além da decodificação de textos. Há um texto do professor Marcuski que trabalha muito bem esses níveis de interpretação textual, que vai além da decodificação de texto. É um texto muito interessante para que você possa ler e se apropriar aí, questionar e entender o que está sendo trabalhado. Vamos falar agora sobre a banalização do conceito de letramento e de leitor crítico, justamente por essa questão polissêmica. O que é polissemia? Polissemia é vários sentidos. A palavra manga, por exemplo, é só para vocês entenderem o significado de polissemia. A palavra manga pode ter o significado de manga de camisa, pode ter o significado de manga fruta. Então, isso é
uma palavra polissêmica, ela tem 2 ou mais sentidos. O letramento, como há várias teorias que trabalham sobre o letramento. Leitor crítico, o termo leitor crítico também, esse termo especializado, há várias teorias que trabalham com ele, não só na linguística, mas também aí na área da educação, na área da psicologia. Então, essas várias teorias que envolvem o letramento e o leitor crítico criam uma certa polissemia. E isso aparece refletido nos documentos, como, por exemplo, no PNLD. Os resultados apontam que o conceito de letramento e leitor crítico se apresentam de forma polissêmica e difusa nos documentos e livros didáticos, no PNLD e no PCN, que a gente viu, e também nas orientações curriculares. Então, devido a essa gama de teorias, tanto para letramento como para leitor crítico, tanto nos documentos como nos livros didáticos, tem aí uma polissemia, um conceito difuso, o que contribuiu para sua banalização entre os docentes. Parece um pouco forte esse termo, mas o que seria essa banalização? Em tudo se fala letramento, em tudo se fala leitor crítico, mas não se posiciona o que seria esse letramento, se é o letramento crítico, se é o letramento acadêmico, se é o letramento campesino, se é um letramento quilombola, não sei. Se fala tanto em letramento, se fala tanto em ter uma leitura crítica, mas o que seria essa leitura crítica? Falta-nos utilizar, claro, devemos utilizar letramento, devemos utilizar leitura crítica, mas apresentar tudo isso de forma do nosso posicionamento, a partir de que teorias estamos trabalhando isso. Então, a falta de uma base teórica e sólida e unificada faz com que esse termo seja usado de forma vaga, dificultando a implementação rigorosa dos seus pressupostos. Então, assim, falando simplesmente em letramento e leitor crítico, sem indicar uma base teórica, uma linha teórica a se seguir, fica banalizado e fica sendo utilizado de forma vaga. Então, vamos ver algumas concepções aí do leitor crítico na prática docente. Há coexistência de diferentes concepções de leitor crítico, demonstrando a variedade de apropriação teórica, como o que a gente já vem discutindo. Então, o que é? A leitura, em si, é uma prática social. Qual a implicação dessa leitura? O leitor ele tem a capacidade de ir além do texto, identificando pressupostos e implicações presentes nos discursos materializados nos textos. Então, assim, não é só simplesmente ler o texto, decodificar o texto. Ele deve ir além do texto, vendo os pressupostos e implicações presentes nos discursos materializados no texto. Há uma charge, um meme, de uma torradeira e de uma torrada, está escrito em espanhol. Se vocês colocarem no Google, tostadeira, tostada, meme espanhol, provavelmente vocês vão encontrar esse meme que eu vou falar para vocês. A tostadeira fala para a torrada, ven adentro de mim, vem para dentro de mim. E a torrada diz, me siento tão calentita, ou seja, me sinto tão quentinha. Parece bonitinho, alguns vão dizer que parece fofo, mas se vocês olharem, tem essa característica de fofura, de ternura, entre, venha para dentro de mim, eu me sinto tão quentinho, mas também, a depender dos olhos, a depender do contexto em que é utilizado esse meme, ele pode adquirir um caráter também mais pejorativo, um caráter mais sexual, vamos assim dizer. Mas também, a depender do contexto que você colocar, pode ficar ali uma questão mais terna, mais delicada. Tudo vai depender, então, da intenção e do pressuposto que se dá à hora de colocar ali aquele texto, à hora de fazer a leitura daquele texto. Então, embora essa visão já avance para além do funcionalismo, ela ainda precisa ser alinhada aos objetivos de transformação social do letramento crítico em sentido estrito.
O que seria essa concepção do letramento crítico num stricto sensu? É uma concepção alinhada ao letramento crítico, com foco na desconstrução, reflexão, transformação do sistema e luta contra as injustiças. O que nós lutamos, uma das nossas lutas através do letramento crítico, é utilizar aí essa desconstruir o que já está construído, refletir, desconstruir, transformar, para poder transformar. Primeiro você desconstrói, você reflete sobre aquela desconstrução, você transforma aquilo contra uma injustiça que você acha. Eu atuo aqui na UFMS, além do curso de letras, no curso de educação do campo. Essa educação do campo, uma das bandeiras da área da linguagem é esse letramento crítico. O que seria o letramento crítico? Desconstruir todos esses textos, esses discursos, por exemplo, pejorativo contra os camponeses, contra as pessoas que trabalham no campo, fazer os alunos refletirem, que são alunos oriundos do campo, sobre esse papel que eles exercem, sobre essas falas que tem sobre eles, não só isso, claro que há vários tipos de letramentos aí que a gente promove, mas um dos letramentos é esse. Transformar essa realidade contra uma injustiça que para eles pode ser muito dolorosa. Além disso, professores com essa visão compreendem a leitura como um ato político. A política é necessária. Você pode dizer, eu não gosto de política, eu não quero me envolver, mas em todas as nossas relações há uma política. Há uma política entre o professor e o aluno. O professor exerce uma influência no aluno. Você como pai, você como mãe, você como filho, você tem uma política também, uma política familiar, um modo de educar, um modo de ser educado. Então, compreender que a política também está em todos os lugares e o letramento crítico é necessário para essa desconstrução, reflexão, transformação desse sistema e da luta contra as injustiças, é necessário que promovamos. Isso não só na língua materna, no ensino de língua materna, mas também no ensino de língua estrangeira. Romper com essa perspectiva tradicional de que há uma interpretação correta, há uma única interpretação no entendimento da palavra escrita e a busca pela verdade no texto. Então, assim, essa visão tradicional de que há somente uma interpretação, uma única interpretação, ou que eu vou entender o que está escrito ali no texto, o que as palavras estão me dizendo, não o que está por trás, a intenção do autor, a recepção do leitor, e buscar uma verdade no texto. Há uma frase, utilizando ainda a metáfora bíblica de Pilatos para Cristo, o que é a verdade. Jesus fala, eu sou a verdade e a vida, e o Pilatos fala o que é a verdade. Fora do discurso religioso, filosoficamente, você pensando, o que seria a verdade? A verdade para mim pode ser diferente da verdade para você. Os valores que eu defendo podem ser os valores que você não defende. Isso para mim é uma verdade e para você também é sua verdade. Então, essa visão apaga as marcas ideológicas da linguagem e se concentra na decodificação, sendo contrária aos pressupostos do letramento crítico. Então, assim, eu apago as marcas ideológicas da linguagem, falo que a linguagem não tem, é uma linguagem neutra, e simplesmente me concentro na decodificação. Isso seria aí a interpretação correta na visão tradicional. Vamos para a parte 2 de Benedini, que é a formação do leitor crítico e a atitude curricular. Bom, nesse texto, a Benedini, ela volta-se também para o letramento crítico e aborda com mais profundidade a visão tradicional, que é aquilo que o significado está no texto. Ele busca por uma interpretação canônica. O que seria essa interpretação canônica? Se você é católico, você sabe que existe um cânone católico. O que é uma canonização? Um cânone católico. É quando você tem um modelo, no caso da Igreja Católica, são os santos. Então, se na visão tradicional, o texto tem uma interpretação canônica, isto é, só há uma interpretação correta. Se você foge dessa interpretação, você está errado, você está equivocado, na verdade. A Benedini também apresenta a percepção, a perspectiva interpretativa e psicológica,
que é aquela que o significado é uma construção individual e cognitiva. Ou seja, o foco aqui passa a ser mais para o leitor, que o significado, a interpretação, ela parte da cognição. O que é a cognição? É a parte ali do pensamento, é uma construção individual e cognitiva do indivíduo. E tem, que ela apresenta também, a crítica sociocultural. O que seria essa leitura crítica sociocultural? O significado se considera como uma construção social, não é mais uma construção individual. O texto é ideológico. Há ideologia ou várias ideologias em um texto que eu quero transmitir. A ênfase está no questionamento do sistema e na transformação social. O texto que eu estou passando para vocês aqui, o texto que vocês estão lendo, é um texto ideológico. A aula que estou passando para vocês aqui é uma ideologia. Essa é a ideologia que eu acredito para o ensino de língua espanhola. Você pode se apropriar dessa ideologia ou pode dizer, não, isso aí não serve para mim, essa não é uma verdade para mim. Mas não sendo uma verdade para você interpretar aquilo que eu estou dizendo e contra-argumentar, para desconstruir, refletir, transformar e depois interpretar tudo isso e argumentar, você deve também ter seus argumentos baseados em estudos, baseado em uma ideologia não pessoal, mas que faz parte dessa construção social. Qual é a distinção fundamental entre leitura crítica e letramento crítico? A leitura crítica, também conhecida como LCR, baseia-se no humanismo liberal, ou seja, vai requerer um discernimento neutro e racional entre fatos e opiniões. Então, uma leitura crítica adotada aí, veja que eu falei para vocês que há vários vieses, há várias teorias sobre leitura crítica. A leitura crítica trabalhada nesse texto pela Benedini e baseada no humanismo liberal, esse recorte, que é diferente do que que ela estava apresentando no outro texto, baseia-se no humanismo liberal. Requer um discernimento neutro e racional entre fatos e opiniões. Então, aí, eu vejo um texto, eu tenho que discernir com neutralidade e com raciocínio, buscando evidências, o que são fatos e o que são opiniões. Vocês vão ver, nós estamos no ano de 2016, ano eleitoral, para presidente, governador, senador e deputados da esfera federal e estadual. Vão aparecer vários discursos construídos por inteligência artificial, com as chamadas fake news. Na leitura crítica, devemos, aí, baseado no humanismo liberal, ter esse discernimento neutro de verificar essas imagens, esses textos, essas falas, pensar racionalmente, buscar evidências para perceber, isso é um fato, isso é uma opinião. O sentido é uma entidade extraída do texto. Ela não considera o seu caráter social e ideológico da linguagem, ou seja, eu retiro do texto o sentido, mas ele não tem esse caráter social nem de ideologia que a linguagem pode trazer. Já o letramento crítico, ele se baseia na perspectiva sociocultural da pedagogia crítica. Ela vai prever a multiplicidade de sentidos no texto, que é visto como cultural e historicamente situado, não neutro. Então, pelo letramento crítico, nessa perspectiva sociocultural da pedagogia crítica, o texto ele é um artefato cultural também inserido numa história, num determinado momento, e ele não é neutro. O leitor é um leitor autor. Lembram do professor autor da primeira aula que nós tivemos dessa disciplina? Então, ele é um leitor autor. Ele coproduz um significado e ele rejeita a extração de sentido. Então, tirar esse sentido do texto simplesmente com um olhar neutro e racional, sem pensar nessa coprodução de significado e nessa multiplicidade de sentidos, esses vários sentidos que um texto pode ter, é rejeitado pelo letramento crítico. Qual é a atitude curricular do docente para o letramento crítico? É uma adoção do letramento crítico, implica assumir uma perspectiva político-pedagógica no processo de ensino. Perceber que nós estamos envolvidos em uma esfera política,
e numa esfera pedagógica, buscando que nossos alunos sejam mais letrados, consigam interpretar criticamente e consigam extrair os vários sentidos que um texto pode produzir. Qual é a função do professor aí? Há uma dependência do professor. O professor não é descartado nessa teoria do letramento crítico. A efetiva implementação do letramento crítico depende mais da atitude curricular do professor do que das sugestões do livro didático. O livro didático ele pode estar dentro dessa concepção de letramento crítico, mas o professor professor de língua estrangeira ali também, como de língua materna, deve aproveitar as brechas do livro para discutir outras concepções, dependendo da cultura. Vejam que alguns livros foram construídos lá, foram editados e produzidos por editoras paulistas, editoras cariocas, mas quando esse livro vai lá para o Amazonas, quando vem aqui para o Mato Grosso do Sul, quando vai lá para o Rio Grande do Sul, que são culturas e histórias diferentes, cabe ao docente fazer essa análise crítica dos textos que estão ali com a realidade, com a história e com a cultura do aluno. Aí estamos falando das brechas do livro didático, que as atividades do livro didático que permitem a discussão, a interpretação e a reflexão sobre temas políticos e sociais são consideradas brechas que o professor deve explorar para desenvolver a crítica sociocultural. Finalizando a nossa aula, então, indo para os finalmente, vamos dizer assim, os dois artigos estabelecem um percurso essencial para o professor de língua espanhola no curso de letras. Ele vai sair dessa ambiguidade conceitual entre leitura crítica e as várias leituras críticas, letramento crítico e os vários letramentos críticos, e alcançar uma prática pedagógica transformadora, aquela que desconstrói, aquela que reflete e transforma por meio de lutas, tudo aquilo que a gente considera como uma injustiça. E alcançar uma prática pedagógica transformadora, conforme preconizam os documentos curriculares brasileiros, como o OCEM. O professor deve evitar a perspectiva tradicional. Eu nunca vou usar a perspectiva tradicional? Eu posso usar, mas no primeiro momento, numa determinada faixa, eu nunca vou utilizar a perspectiva tradicional? Posso utilizar, mas dependendo do nível de leitura do aluno. Assim que vai evoluindo, a partir dos letramentos que ele vai tendo nas mais variadas aulas, esse letramento da língua estrangeira, eu vou além dessa perspectiva tradicional, que vai limitar ao domínio do código, ou seja, o domínio ali da leitura, só a mera decodificação, como defender apenas que a gramática normativa ou a interpretação literal do texto. É preciso superar essa perspectiva utilitária do PCN do ensino médio e uma leitura crítica de base racional, defendida pelo humanismo liberal, que trata o texto, aqui no nosso caso, o texto em espanhol, como uma entidade neutra. Se o professor se limita a buscar só a interpretação correta, ou ensinar estratégias como skimming, scanning, não sei se vocês conhecem essa teoria de skimming e scanning, que skimming é aquele que você bater o olho no texto, fazer uma leitura dinâmica, uma leitura rápida para entender a ideia central do texto, e o scanning é uma técnica também de leitura para encontrar palavras-chave, que só com as palavras-chave você lendo ali no texto, você já tem uma noção geral do que está sendo trabalhado. Sem esse questionamento ideológico, ele está formando apenas um leitor competente, mas não um leitor crítico na acepção sociocultural defendido pelo letramento crítico. E agora eu pergunto para vocês, o que significa ser crítico na aula de espanhol? Significa tratar o texto em espanhol, seja uma notícia da imprensa hispânica, seja um meme, seja um excerto literário, um anúncio publicitário, seja um e-mail, como um artefato cultural e histórico desprovido de neutralidade. Um texto, seja ele em língua espanhola, aquele que você está trabalhando, o mais simples que seja, ele é um artefato cultural, ele é produzido numa cultura. Que cultura é essa? Argentina? Numa cultura uruguaia? Numa cultura chilena? E também é um fator histórico. E também é um artefato histórico, está dentro de uma cultura e de uma história de um determinado país, de uma determinada comunidade linguística, e não há neutralidade naquele texto. Inclusive, a presença daquele texto naquele livro didático que você está trabalhando já não é uma neutralidade. O que significa ser crítico na aula de espanhol, então? O professor ele deve assumir uma postura político-pedagógica ativa. Perceber que a política está em todo local, inclusive nos meios pedagógicos, e
ativamente interpretar, ler, produzir textos que estejam aí, principalmente nessa interpretação, entender que está numa cultura, está numa história, está dentro de uma prática social, repleto de ideologias e repleto aí de tudo que se pensa numa cultura, tudo que se reflete aí historicamente. A aplicação dos conceitos desses textos à língua espanhola exige que o futuro profissional de letras entenda que a sua função transcende o ensino de comunicação e da gramática. Você, como futuro professor de espanhol, ou você que já é professor de espanhol, deve transcender essa ideia de ensinar a língua só para se comunicar ou ensinar a língua só para estudar a gramática. Ele deve se posicionar como mediador do conhecimento, que transforma a sala de aula em um espaço que reflete criticamente, questiona os textos, questiona o sistema e luta contra essas injustiças, usando a língua espanhola como uma ferramenta, no nosso caso aqui, para o agenciamento cidadão. Essas foram as nossas discussões. Eu coloco uma pergunta de reflexão para você nesse momento de finalização da aula. Depois de tudo que nós discutimos aí, você, no seu ambiente escolar, ou se você não é professor ainda, no seu ambiente familiar, quais são os passos que você deve fazer, ou quais os posicionamentos que você deve tomar, como professor de língua espanhola, como pai, como mãe, ou como filho, ou como filha, para ser mais político ativa, político-pedagógica ativa. Em algum contexto que você tem, como você pode fazer isso? Eu agradeço a sua presença nesse vídeo, nessa visualização aqui. Aqui estão algumas das referências que nós trabalhamos. Muito obrigado. Até a próxima aula.